Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para o nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus aqui com o Evangelho do dia. Eu quero te acolher, você que está chegando pela primeira vez aqui, que seja bem-vindo, seja bem-vinda. Toma lá sua Bíblia e vamos hoje refletir a palavra de Deus com o Evangelho do dia. Há dias que eu não venho aqui refletir, mas hoje eu tive um tempo, uma pausa aqui no meu local de trabalho para refletirmos juntos aqui a palavra de Deus. Então vamos lá, toma sua Bíblia, vá lá no Lucas, no Evangelho do dia de São Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 46. Hoje nós vamos refletir sobre a cura de um cego, né? Nós vamos contemplar aqui esse Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Então vamos lá hoje, rapidinho aqui. Toma sua Bíblia, vamos refletir comigo. Eu tirei esses momentos, dei uma pausa no meu trabalho só para vir aqui refletir, para não demorar muito. Há dias que eu não venho aqui refletir junto com você. Vamos trazer para o nosso coração essa reflexão, onde que Deus realiza essa cura, né? Essa cura do cego. Então vamos lá. Cura do cego de Jericó. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo a multidão que passava, o cego perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Ele então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que iam à frente o repreendiam para que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o cego fosse levado até ele. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Veja novamente. Sua fé salvou. No mesmo instante, ele voltou a enxergar e seguia Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos aqui ver o que esse evangelho nos traz aqui, de acordo com o texto, né? O texto que Jesus aqui vem a curar um cego de Jericó. Então, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, o povo o seguia. E esse cego estava à margem, à beira do caminho. O que são a margem do caminho? A margem do caminho eram as pessoas marginalizadas naquele contexto, as pessoas excluídas da sociedade. O cego era uma pessoa, é uma pessoa que se perdeu, né? Que não estava mais no convívio ali junto. Ainda, além de tudo, estava cego, estava com a cegueira, né? Então, e ele gritava quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Ele teve fé, porque ele sabia que Jesus era o que todos falavam, né? Jesus curava, Jesus era o que curava, que realizava os milagres. E ele teve fé em Jesus. Então ele gritou. E as pessoas que quando ouviam ele gritar, quis interromper, não quis deixar que ele chamasse Jesus. E começaram a dizer a ele, cale-te, né? Não fique gritando, né? E ele continuava, gritava mais forte. Jesus ouviu, Jesus escutou o seu grito. Jesus então foi até ele, ó. Ele, porém, gritou mais forte ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus se compadeceu, né? Que José é misericordioso. Aí Jesus parou, mandou que o cego fosse levado até ele. Jesus pediu que o cego fosse, e eles levaram o cego até Jesus. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou: O que desejas que eu faça? E o cego então falou: Senhor, que eu possa ver novamente. Aí Jesus só disse assim a ele, ó. Jesus respondeu. Ele disse que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Veja novamente, sua fé te salvou.
E no mesmo instante, ele voltou a enxergar e seguia Jesus, glorificando a Deus. Então, este cego, na condição que ele estava, ele não era um cego de nascença, ele era um cego que perdeu a esperança. Ele via, ele tinha esperança. Ele era, naquele contexto, naquela sociedade, ele ainda tinha esperança. Mas por tudo que ele passou na vida, ele ficou com a cegueira espiritual, perdeu a esperança, perdeu a motivação e ficou ao lado, jogado do caminho. Ele se afastou da essência da vida, de ver, conseguindo enxergar, né? Enxergar até a esperança na sua vida, né? Enxergar a força de vontade, a vontade de viver. Porque ele não era um cego que não via. Ele via, mas ele deixou de ver. Então, é por isso que ele falou a Jesus que eu possa enxergar novamente, ver novamente. E Jesus falou conforme a sua fé, então que você veja novamente. E ele viu, e ele largou aquela vida e saiu glorificando a Deus. Ele começou a seguir, ele começou também a glorificar e a se tornar um discípulo. Um discípulo é aquele que segue o mestre, aquele que vai seguir, vai ao encontro, mas também que muda de vida e começa a seguir. Começa a seguir os ensinamentos. Ele deixou a vida velha que ele não enxergava, começou a enxergar novamente e foi ao caminho, o caminho da esperança, o caminho da libertação que ele se encontrou. Então, o que nós podemos trazer, assim como esse cego, em nossa vida? Quantas vezes também nós somos cegos, né? Nós ficamos cegos. Quantas vezes nós deixamos de enxergar as coisas que devemos enxergar e não conseguimos ver? Então, muitas vezes nós ficamos com os acontecimentos em nossa vida, nós nos deprimimos, perdemos a esperança e não queremos ver a realidade está ao nosso lado muitas vezes. É necessário que nós tenhamos fé, que nós buscamos a Deus, buscamos a Jesus, pedimos a Ele força, pedimos a Jesus fé, que aumente a nossa fé para que nós possamos ver. Muitas vezes não vê com nossos olhos mesmo, nossos olhos assim físico, mas sim com o nosso olho espiritual, ver com nossos olhos da mente, enxergar com os olhos da mente, chegar mesmo que nós temos que enxergar, porque muitas vezes o que nós vemos não é aquilo, né, que necessariamente que seria uma verdade para a nossa vida. Nós temos a visão distorcida. Muitas vezes nós deixamos de enxergar aquilo que nós devemos. Então, por isso nós tivemos que ser, nós devemos ser igual o cego que busca Jesus, que vai ao encontro. Jesus não nega, Jesus atende. Pede a Jesus, Jesus, que eu possa ver novamente, ver com os olhos da fé, ver segundo a minha fé, ver a Ti, ver a vida com esperança. Começar a enxergar, não ficar desiludido à beira do caminho, à beira das situações da vida, né? Ficar vendo com visão distorcida daquilo que devemos ver para a nossa vida. Perder totalmente a fé, deixar de seguir o contexto que é real, que é Jesus, aí nós estamos enxergando mal. Estamos enxergando, muitas vezes, não estamos conseguindo enxergar. Estamos com uma visão distorcida dos fatos. Então vamos procurar ver a verdade, ver o que é de Deus e parar de enxergar muitas coisas que não é necessariamente aquilo que nós devemos para a nossa vida. Então vamos nos curar da nossa cegueira, muitas vezes espiritual. E vamos buscar primeiramente Jesus. Trazer Jesus aqui, ó. Essa mensagem de hoje é para que eu possa ver novamente. Senhor, vamos nos pedir assim, para que eu tenha fé. Aumente a minha fé, para que eu possa ver com os olhos de Deus, com os olhos, com os olhos da mente, da esperança, do coração, para que eu não veja de maneira deturpada, que eu não deturpe o que está acontecendo, que eu tenha uma visão de sabedoria, uma visão com mais fé e mais esperança naquilo que eu deva fazer para a minha vida, para que eu possa transformar, primeiramente, a minha vida e depois a vida do meu irmão. É porque quando eu me transformo, eu vejo novamente, e aí eu saio glorificando a Deus, eu glorifico a Deus, eu sigo a Deus, me torno discípulo de Deus. E você possa também se tornar, assim como esse cego,
que começou a enxergar novamente, se tornar discípulo de Deus, discípula de Deus. Amém? Então, eu fico por aqui hoje. O Evangelho, eu, né, ele é curtinho aqui, então eu procurei ser breve aqui para você tomar sua Bíblia e refletir a palavra de Deus diariamente. E até o próximo Evangelho.